Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Você já está acostumado, hoje é quinta-feira, hoje é dia de TV Ágape. Pode se assentar, se ajeitar. Já aproveita, dá o like aí agora para a gente mostrar para o YouTube que esse programa é relevante. E também não esqueça de compartilhar no grupo da família, do trabalho, não importa, vamos alcançar mais vidas. E neste momento, aí está acontecendo um bate-papo. O pessoal da igreja está vendo, então nós interagimos ali. Então venha bater um papo com a gente, mas não saia que o programa hoje está uma maravilha, uma bênção. Já vamos para o primeiro quadro, que é o nosso podcast. Pessoal, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, você já está acostumado, toda semana estamos aqui recebendo convidados especiais, tratando de vários assuntos que nos edificam, nos ensinam. E hoje eu tenho aqui uma figurinha bem carimbada, a Camila. Camila, aperta minha mão aqui. Paz, pastor. Paz, irmãos da TV Ágape. É um prazer estar aqui, pastor. Como o pastor falou, figurinha carimbada. Me sinto bem mais à vontade estando do outro lado, mas o pastor nos chamou com alegria que a gente hoje está aqui para conversar um pouquinho. A Camila todos conhecem, a Camila ela ajuda a gente aqui na TV Ágape desde o início, trabalha muito nos bastidores. E hoje nós iremos bater um papo aqui com ela. A Camila, para quem não sabe, ela trabalha de social media, não é isso? Isso. Camila, para nós darmos início aqui, hoje nós falaremos um pouquinho como evangelizar nas redes sociais. Mas só para dar início, Camila, explica para a gente como que funciona um pouquinho da sua profissão, de forma assim bem prática e simples para a gente entender. Bom, pastor, hoje é indispensável que qualquer área, qualquer profissional esteja na internet, né? Hoje é o meio que a gente tem aí de maior divulgação, de forma rápida. Eu falo que hoje as empresas, os empresários são muito privilegiados. Se a gente andar 15 anos atrás, o marketing era feito com panfletos, né, pastor? Precisava contratar, às vezes, um carro de som para passar na rua. Hoje, um vídeo em rápidos, 15 minutos você colocou ali, você pode alcançar um público muito grande. Então, com isso, eu auxilio empresas, empreendedores ou até autônomos, que queiram divulgar o seu trabalho na rede social. Então, eu trabalho desde a parte de roteiro, também elaboro os vídeos, mas eu trabalho muito a parte da comunicação, porque hoje em dia muitas pessoas querem, mas tem uma grande dificuldade de estar ali na rede social falando, isso acaba travando e atrasando um pouco essas pessoas, né? E elas ficam atrás de outras empresas que já fazem isso. Então, assim, resumidamente, você faz o marketing digital, isso, né? E hoje, qual seria a rede social, assim, na sua visão, que tem mais alcance? Qual delas? Você fala das que eu trabalho hoje? De forma geral, porque o WhatsApp, o Instagram... O Instagram, com certeza. Instagram, né? Hoje é o número é o Instagram. Com certeza, uma empresa hoje ela precisa estar dentro do Instagram. Então, dentro do Instagram, Camila, já que o bate-papo aqui hoje é sobre evangelismo, muitas pessoas têm o Instagram, mas não sabem usar. Sim. Não é simplesmente botar uma foto ou colocar o stories. Para vocês que trabalham com isso, tem toda uma jogada por trás. Você mesmo bateu um papo comigo sobre isso há um tempo atrás. Tem a hora certa, tem a ferramenta certa. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho hoje aqui para nós, como nós usarmos o Instagram para evangelizar, para falar de Cristo, e usando as ferramentas certas no momento certo, porque isso faz toda a diferença. Não é? Então, a palavra já está contigo, eu sei que você domina bem essa área, pode falar com calma sobre cada ferramenta, por favor. Sim, hoje, trazendo para nós aqui da Batista Ágape, eu falo sem medo nenhum. Não pode parecer até vaidade a gente falar isso, porque a gente está à frente, mas com certeza o Instagram da igreja, da nossa igreja, ele é uma referência aqui na cidade. Verdade. É um Instagram só ativo. Abrindo aqui um parênteses, desde o momento que você passou também a assumir, poxa, deu um up, né? Assim dizendo, dentro da linguagem digital. Eu agradeço a confiança, né? Com certeza a honra e a glória ela é toda do Senhor, Ele que nos dá essa capacidade. E hoje os nossos irmãos aqui da igreja é muito fácil, gente, evangelizar, porque nós temos um Instagram totalmente ativo, com cortes de mensagens ali, com frases todos os dias, né, pastor? Videozinho, né? Logo pela manhã o pastor se empenha, faz um minuto com Deus. Então, se você é irmão, não tem essa desenvoltura para falar, não é desculpa para não evangelizar na rede social, né, pastor? Nós temos
todos os dias conteúdos prontos para você compartilhar. E até trazendo uma experiência, as pessoas são realmente edificadas. Trazendo experiência e já entrando no que o pastor falou para a gente não perder tempo. A gente tem 2 ferramentas dentro do Instagram, que é o Reels, que é o que é mais usado, aquele videozinho curto, e a gente tem os Stories. E muitas pessoas acham que tudo é a mesma função, e não. Ali no Reels é onde você vai postar, se você é um empresário, os seus produtos. Ali na igreja a gente faz os cortes do culto, a gente traz os cortes da palavra. E nos Stories é onde você vai criar relacionamento com o seu público. Um exemplo prático que aconteceu comigo na última semana. Na última semana, o pastor trouxe um Minuto com Deus com o tema Quando o Dia Não Começa Bem. Isso aí. Eu fui nos meus stories, eu sou uma pessoa ativa nos meus stories, e o meu bom dia foi: bom dia, você teve um dia bom ou ruim? Deixei uma enquete lá. E aí a pessoa votava. Quando ela chegou no outro stories, eu já tinha publicado. Se você... Peguei o Minuto com Deus, compartilhei no meu stories e falei: se você teve um dia bom, começou bem, ouça a mensagem e se prepare para o dia ruim. E se o seu dia começou ruim, eu tenho uma mensagem para você. Pastor, lógico que Deus, ele está, né, acima de tudo. A primeira pessoa que votou na enquete foi: meu dia já começou mal. Ixi, Quando ela foi surpreendida nos outros stories, ela jamais imaginaria que ele teria uma mensagem para ela. Foi uma pessoa que, como eu tenho acesso ao Instagram da igreja, assistiu o conteúdo, curtiu, não é uma pessoa ativa. Então, olha como um simples... Stories, né? E eu brigo, né, às vezes, com tanto as pessoas de empresas, quanto as pessoas dentro do evangelho mesmo. Pastor, a gente coloca um Minuto com Deus, ele pode ser que ele deu 500 visualizações. Quantas pessoas que estão aqui no culto de domingo à noite? Não é uma média de 500? Isso aí. Então, não rodou bem? São 500 almas. Poxa. É um culto cheio. É verdade. Então, a gente teve os últimos, né? Até quero agradecer ao pessoal que tem interagido mais. A gente notou que o pessoal tem interagido mais no Instagram da igreja. A gente teve um ontem que deu 3 mil e... Quase 4 mil. Quase né? 4 mil. Pastor, isso é um congresso lotado, Deus, são 4 mil almas, né? Então, eu falo com os meninos da mídia que entraram recentemente, a gente não trata o Instagram da igreja como empresa. Aquilo ali é uma ferramenta. Uma perguntinha de leigo também. Dentro dos stories tem lá várias opções para você interagir com o povo. Você deu o exemplo aí do enquete. Sim. Quais as outras ferramentas também que pode nos aproximar? Por exemplo, se você põe a foto lá, vai mostrar quem viu. Mas Sim. quais outras ferramentas que a gente pode colocar dentro do Stories para a gente se aproximar mais da pessoa? Você disse o enquete, né? Isso, Tem mais? a gente tem várias formas interativas de fazer os Stories, né? A gente tem as caixinhas de pergunta. É, Pastor, por um tempo, fez bastante, né, Isso, pastor? tem que voltar, o pessoal está me cobrando. Precisa voltar, que ali as pessoas tiram dúvidas, né? Cria essa identificação. Você pode fazer seu story de uma forma totalmente interativa, que ele tem aqueles GIFs que você usa. É verdade. Né? Então, Bacana. para dia quente, tem lá o negócio da temperatura que você pode colocar. Então, assim, pastor, ferramenta é o que não falta e hoje existe... Você gosta mais de qual? Qual que você usa mais? Todos? Uso tudo, pastor, porque depende muito do contexto, por exemplo, né? Hoje em dia a gente está vivendo dias muito quentes aí, então, normalmente eu coloco o negocinho da temperatura. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é colocar a hora. Pessoas que trabalham, influencers fazem muito isso. Porque o que é influencer? A influencer é um trabalho diferente do meu. Ela simplesmente influencia as pessoas pela sua rotina. Então, elas usam muito, às vezes, o horário para mostrar como que o dia dela está correndo. 7 horas da manhã fez isso, então coloca lá, meio-dia, tal hora eu estava em tal lugar. Por quê? As pessoas, às vezes, vão ver o stories à noite. Tá. Então, ela consegue acompanhar certinho ali o que a pessoa fez. E hoje existem programas, pastor, que chamam packs, né? Que é como se fossem pacotes que vendem os stories prontos, interativo. Você coloca como se fosse a sua foto ali de fundo e só traz para sua rede social. Então, hoje em dia, está tudo assim, muito mastigadinho. Eu falo que realmente, pastor, não faz marketing, não vende quem não quer, porque hoje em dia a rede social facilita isso muito. E nós, como cristãos, nós temos essa ferramenta hoje maravilhosa de evangelização. Lógico, pastor, usado com cuidado, porque tem os perigos que a gente já falou no outro podcast, né, da rede social, mas com certeza é uma ferramenta que auxilia muito sim na evangelização. Então, nós temos o Stories, que Sim. você já deu uma aula aqui para nós, e o Reels.
O Rios. O Rios, com certeza, hoje é a ferramenta de maior alcance. Pelo Rios é onde você vai captar mais pessoas, se você for uma empresa, nós como igreja, é onde nós atraímos novas pessoas. Por quê? Hoje eu postei um corte do pastor e, como a gente falou aqui, rodou bem, muitas pessoas compartilharam. O Rios, a partir daquilo ali, as pessoas vão ver, são Instagrams diferentes, redes sociais diferentes, compartilhando, e isso vai atrair mais pessoas. Então, aí, o que é importante eu fazer no Rios? Se você trabalha com produtos, mostrar o seu produto. Se você é autônomo, é uma nutricionista, falar do seu trabalho. Ele é como se fosse o seu portfólio, pastor, né? E lógico que você pode usar ele, por exemplo, finais de semana. Quando eu faço o planejamento dos meus clientes, eu falo, final de semana seu é livre, porque no final de semana, normalmente, você não vai fechar a venda. Num sábado, as pessoas estão distraindo. Então, ali você pode usar para mostrar o que você está fazendo no seu final de semana. Você pode fazer um corte, estou num casamento, né, mostrar alguns momentos. Fotógrafos hoje usam muito para mostrar os bastidores. Então, o Rios, pastor, ele é usado mais como se fosse o portfólio mesmo, onde você vai mostrar o seu serviço. E nós, como igreja, por exemplo, a gente mostra cortes do culto, a gente mostra cortes da palavra. Às vezes tira um trecho aqui da TV Ágape, você pode levar para lá também. Então, é basicamente essa a função do Rios, mostrar os seus produtos e fazer essa captação de novos seguidores. Então, seria essas duas ferramentas as mais importantes? Hoje em dia, as mais importantes. Lógico que no feed você tem ali, hoje, que é o raiz, né, digamos assim, que é fazer a postagem de fotos. Hoje em dia roda muito, pastor. Eu tenho notado isso até no Instagram da igreja, que as frases, elas têm rodado muito, dá muito compartilhamento. Então, se você faz uma frase de impacto ali que cria identificação, esses dias eu vi o Instagram de uma social media super famosa, e aí ela falou, nossa, ela começa o vídeo falando que ia mostrar um post, porque ela ganhou sei lá quantos 1000 seguidores através desse post. E ela falou assim, gente, foi uma foto com uma frase. Então, o que acontece? Não é só o formato, mas o conteúdo. O conteúdo trouxe identificação. Ontem à noite, eu estava até conversando com o Iverson em casa, a gente viu um conteúdo que foi postado, horário, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito. 10h40 da noite, né? 22h40. Pastor, era 11h30 da noite e esse conteúdo estava com 8.000 visualizações. Isso. Então, as pessoas às vezes falam, esse horário é ruim. Mas o que era? Era o conteúdo, era um conteúdo de um assunto que as pessoas se identificaram e aquilo ali rodou. Então, mais do que o formato, o stories, o reels, a foto, é o conteúdo que você vai trazer. Claro. Nada substitui conteúdo. Não. Camila, poxa, está quase acabando já, mas só duas perguntinhas para a gente também já dar o término aqui. Qual que é o melhor horário para as pessoas fazerem as postagens visando alcançar mais pessoas? Né? Pastor, esse deve ser a segunda, ou se não, a primeira pergunta que eu mais recebo. Eu faço planejamento, entrego que horário eu vou postar. A gente tem alguns horários chaves. Muitas pessoas, quando começou a surgir, a gente falava de 8 horas da manhã, 11, meio-dia e o finalzinho da tarde. Entendendo a rotina mesmo. 8 horas da manhã o pessoal almoço, chegou em casa. Hoje, pastores, caiu um pouco por terra, justo por isso que eu falei. Porque se o conteúdo for relevante, hoje muitas pessoas trabalham na rede social. Então, muitas pessoas, mesmo durante o trabalho, têm acesso à rede social. Hoje, o Instagram, quando você tem uma conta que ela é profissional, você tem um criador de conteúdo, ela te dá uma ferramenta de insights, que lá você vai ter todos os dias da semana qual é o seu melhor horário. Então isso é pessoal. Isso vai do público, porque existem públicos, por exemplo, pessoas que moram em São Paulo, eles não almoçam 11 horas da manhã. Então, para eles lá, 11 horas da manhã, às vezes o cara está numa reunião, tá, né? Numa reunião, está fazendo alguma coisa. Então, isso é muito pessoal. Mas, sim, quando eu analiso esses insights das pessoas, que ela é por dia e horário, normalmente acabam, sim, batendo nesses horários, querer pela nossa região, horário sempre, né, são que as pessoas estão em casa. Então, isso é muito pessoal de cada público. E para nós encerrarmos, qual a palavra que você dá para aquelas pessoas que trabalham na mídia da igreja? Porque muitas vezes, Camila, o pessoal da mídia não é visto, entre aspas. Sim. Né? Então pode bater, eu só estou tirando fotos, só estou trabalhando no data show, eu só estou filmando, como se só estou fosse algo qualquer. Sim. Né? Você como
a líder aqui do pessoal Das fotos. das fotos, do Instagram. Instagram. Qual a palavra que você dá para todas as pessoas que trabalham nessa área? Pastor, eu acho que a gente pode dar uma palavra para dois públicos diferentes. Para os irmãos da igreja, às vezes eu vejo muito que o pessoal da mídia acaba sendo prestador de serviço, né? Muita pessoa vê como ali uma pessoa que está prestando serviço, porque realmente tem uma parte mais técnica. Mas eu creio também que Deus levanta e capacita quem Ele quer. Nós da mídia, é uma tecla que eu tenho batido muito, inclusive com os meninos. Por mais que você esteja tirando uma foto, nunca é só uma foto. Por mais que você esteja ali no Data Show, você está servindo da mesma forma. E o Ministério da Mídia é um ministério que é muito visto, né? Então, eu sempre falei, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso da vaidade, né? Então, se você está tirando uma foto, seja você está no Data Show, seja você está ali na transmissão, que é uma parte técnica, né, pastor, que requer atenção, esteja alinhado com Deus, você está servindo. Então, ore antes, entregue. Eu, né, falo por mim, eu falhei com isso muito tempo. O Senhor me chamou num canto esses dias e falou, mas eu mesma, às vezes, chego, pego o celular e já começo a trabalhar. E isso faz diferença, pastor. A gente tem vários relatos de pessoas que, às vezes, só querem uma foto. Quantas vezes eu ouvi, não sai uma foto minha na igreja? E, às vezes, a gente que já está há um tempinho, eu falo muito com os meninos, tire de pessoas diferentes, porque isso acaba fazendo que a pessoa se sinta parte da igreja. Eu recebo direto irmãos falando, nossa, tira a foto de fulano é doido para ter uma foto no Instagram da igreja. Isso traz identificação, né, pastor? A pessoa se sente parte. Então, independente de mídia, se você não é menor porque você não está orando, você, né, você está servindo, como o pastor sempre fala aqui, desde a pessoa que limpa a igreja, que abre a igreja, isso é a forma de adorar. E muito tempo, né, desde que eu estou aqui, às vezes eu fico perguntando, Senhor, qual é o meu propósito? E numa conversa recente, né, uma pessoa muito amada aqui da igreja falou assim, você já achou o seu propósito? Se você faz isso, isso alcança pessoas, então a gente às vezes pensa ministério, pensa logo num púlpito, né, ou pregando ou louvando, né, pastor? Isso, né? E é aquilo que fala na Bíblia, né, quer comeis, quer bebeis, fazei tudo. 1 Coríntios 10:31. Então, vocês fazem parte dos medianitas. Os medianitas do meio, pastor. Aperta a minha mão aqui. Obrigado. Dá um abraço do Iverson. O Iverson é um camarada sensacional. Nos ajuda aqui também, te ajuda nessa parte. Manda um abraço para ele, tá? Sim. Camila, despede aí do pessoal para a gente encerrar. Só eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui falando de algo que eu gosto e que tem colaborado, né? Que hoje pode colaborar para o reino. Deixa a palavra para a igreja. Pessoal, compartilhe os conteúdos da igreja, a gente faz com carinho, não por vaidade, por like, né, pastor? Mas porque a partir do seu compartilhamento, mais pessoas podem ser alcançadas. Está ajudando a gente a pregar, ué. Ajudando o pastor a pregar e aumenta o alcance de membros. Pode terminar, desculpa. Então, eu queria só agradecer mesmo a oportunidade e que, em nome do Iverson também, da minha família, pastor, agradecer não só você, a Flávia, a família que sempre nos abraçou. Eu não me canso de falar o quanto a gente se sente amado, o quanto a gente se sente acolhido aqui. Então, que o Senhor continue abençoando sua casa, sua família e a igreja, que possa ter muitos e muitos anos aí para a gente caminhar juntos. E a gente agradece pelo trabalho da mídia excepcional. Amém, tá? pastor. Pessoal, bate-papo interessante, pena que chegou ao fim, mas fica aí, tem muita coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. Obrigado, Camila, por essa aula aí, como mexer nas redes sociais. Agora nós temos um quadro bem bacana, que é o quadro do Zilton. Toda semana o Zilton está aqui falando de uma canção. Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra e hoje nós iremos falar sobre uma canção que está muito alinhada com o momento ao qual nós estamos aqui na igreja. Temos aprendido bastante sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia do tempo do fim. Temos aprendido nas sextas e nos domingos sobre os spoilers do grande dia. Podemos até falar que é o culto do spoiler, onde nós sabemos tudo que vai acontecer no final antes da hora. Mas hoje eu quero falar sobre uma canção que foi escrita o ano passado pela Ana Paula Valadão e ela tem vários outros autores que são extremamente conhecidos no cenário musical. O Brunão Morada, Isaías Saad, muita gente conhecida que participou do lançamento dessa música, e ela tem uma musicalidade muito boa e a letra é totalmente inspirada naquilo que acontece no Apocalipse 4 e nos 8 versículos que tem ali no início até mais ou menos no versículo 11, ela é totalmente baseada nesse texto e eu acho que seria interessante nós
vermos qual é a visão que nós teremos do Senhor diante da visão que eles tiveram ao compor essa música. Então vamos à letra. A música ela começa fazendo algumas comparações sobre nós e sobre aquilo que Deus é. Então ela começa da seguinte forma: satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de ti para contemplar. Arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti para alcançar. O que é que mostras aos anjos? Em um relance eu canto santo. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado ao lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, o nosso intercessor. O que é que mostra aos anjos? Em um relance eu canto santo. Como já eu mencionei, ela foi inspirada no texto de Apocalipse, mas essas referências só são vistas mais para o final da música. Mas as estrofes iniciais, elas parecem ser um diálogo, ou seja, um convite para adoração ou uma espécie de confissão. Ela começa falando sobre a nossa insatisfação, sobre a nossa busca pessoal, a nossa arrogância por tão pouco com aquilo que nós buscamos nos dias que nós estamos vivendo, comparado a tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade com Ele. A música ela não vai deixar claro quem é o sujeito da frase, mesmo que seja facilmente aplicável a qualquer um de nós. Essa canção ela pode ser cantada por qualquer pessoa que vai fazer sentido. Assim como dizia já C.S. Lewis, que nós somos criaturas divididas. Nós corremos atrás do álcool, do sexo, das ambições. Nós desprezamos a alegria infinita que o Senhor nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Nós estamos tão presos nos dias de hoje, tão presos nas nossas corridas, tão presos naquilo que nós queremos, que nós esquecemos de contemplar o que seria a eternidade junto com o Senhor. Estamos fatigados por pensarmos que poderíamos viver bem durante 20, 30, 40 anos e estamos correndo atrás disso, mas não temos nos preparado para passar toda a eternidade com o Senhor. E o que é 100 anos perto da eternidade? O que seria 200 anos, 300 anos perto da eternidade? Na segunda estrofe nós vemos um convite para entrar na presença do Senhor. Acesso que nos é assegurado pelo sacrifício de Cristo o Cordeiro. Ele que é sumo sacerdote, rasgou o véu que nos separava na presença de Deus e não só cumpriu isso no passado, como hoje ele está à destra do Pai, sentado à direita, com o governo nas suas mãos e ainda intercedendo por nós, como é declarado em Romanos 8. E num breve relance daquilo que os anjos testemunham na sala do trono, como é declarado em Apocalipse 5:11, a música faz uma referência clara a essa visão da sala do trono, que certamente encheu os olhos do apóstolo. Então o refrão vai falar o seguinte: Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno é de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite sem cessar, a nossa voz subirá, digno é o Cordeiro. Eu vi o que mostra aos anjos, terra e céus cantam santo. Essa é a parte onde a canção ela vai gastar mais tempo repetindo bastante vezes essas estrofes. Para quem não está acostumado com esse estilo de música, pode parecer enjoativo, pode parecer chato. Mas se você ler na Bíblia, o tempo todo eles estão declarando que é santo. Então é bom se acostumar aqui para não achar ruim lá. Então nós vemos que a música ela sai de um eixo horizontal, onde a fala é direcionada para nós, e ela começa um eixo vertical, onde nós começamos a falar com Deus, fazendo citações do texto bíblico de Apocalipse, daquilo que foi visto por João e o que o deixou tão extasiado a ponto dele declarar juntamente com os santos, aos anciões e os seres viventes o mesmo louvor que era entoado no céu. O livro de Apocalipse ele vai deixar muito claro como serão as reações do dia do encontro com o Senhor. Para aqueles que rejeitaram o Filho, será um dia terrível, onde eles entenderão que eles trocaram a eternidade, eles trocaram o prazer e o gozo da presença do Senhor por uma vida, às vezes, prazerosa aqui na Terra, sem o entendimento que o verdadeiro prazer é estar e ser alguém que busca a presença do Senhor. Mas para aqueles que têm o Senhor como seu único e suficiente Salvador, será um dia glorioso, será um dia de esperança, será um grande encontro e certamente vai terminar com um louvor como nós vemos aqui. Essa música ela não tem uma teologia profunda e isso não é um problema.
eu creio que o objetivo da canção é ressaltar um aspecto contemplativo da visão de Deus. E quando nós entramos num lugar de contemplação, é muito mais fácil nós termos uma revelação de quem Deus é. E diante da revelação de quem Deus é, obviamente a nossa resposta vai ser adorá-lo. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, Zutão, obrigado. Pessoal, tá interagindo aí no bate-papo? Vamos lá bater um papo, o pessoal está comentando ali. E não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Agora eu quero falar para você, quero te mostrar a agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19h, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14h, na Rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco, juntos somos mais fortes. Está quase chegando ao fim o programa, ó, voa, tudo que é bom, né? Passa rápido. Agora vamos para o quadro da nossa irmã Adria. Adria, qual que é o texto de hoje? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez para gravar Conselhos de Salomão com você. E hoje o conselho que eu quero trazer para você é um conselho que Salomão deixa ali explícito no livro de Provérbios. E depois eu quero trazer um entendimento jurídico sobre essa questão. Ele diz para nós não sermos fiadores. Você já ouviu falar sobre isso? Muitas pessoas são fiadores de contratos de outras pessoas, né? Às vezes nós precisamos de algum fiador também para fechar algum contrato, para fechar alguma coisa, mas Salomão nos aconselha a correr desse tipo de obrigação. Vamos ler e vamos entender o porquê. Nós vamos ler 3 passagens que falam sobre isso. A primeira delas está lá em Provérbios 6, do versículo 1 ao 5, que é a base para que você entenda. Ele fala assim: meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, se concordou em garantir a dívida de um estranho,
Se caiu numa armadilha por causa de acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Provérbios 17, no versículo 18, fala assim: é falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. E olha que ele está falando amigo. Provérbios, capítulo 22, do versículo 26 a 27, fala assim: não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Então, bem, qual que é o conselho que ele nos dá? É de não sermos fiadores, aqueles que garantem a dívida do outro. Por quê? Naquela época, as coisas eram feitas de forma diferente, né? Naquela época, a palavra valia muito mais do que hoje em dia. Só que hoje, mais ainda, esse conselho faz sentido. Por quê? As pessoas, elas não têm comprometimento com aquilo que elas se obrigam. Muitas das vezes a pessoa contrata algum serviço, aluga algum lugar, né? Faz alguma coisa e precisa ali de um fiador e não se responsabiliza por aquela obrigação. E aí o fiador, né, que é aquele que garantiu aquela pessoa perante aquele que cedeu ali um contrato, ou que fez, né, que se cedeu essa obrigação, ele tem que se responsabilizar pela inadimplência daquele que deixou de cumprir com algo. Então, a dica de Salomão para nós é, se nós pudermos evitarmos de sermos fiadores às pessoas, principalmente nos tempos de hoje, porque os tempos de hoje as pessoas não têm mais palavra, as pessoas não têm mais compromisso nem comprometimento com esse tipo de obrigação. E agora só uma curiosidade jurídica para você. Existem alguns bens no mundo jurídico que são chamados de bens impenhoráveis, que é um bem que você não pode penhorar de jeito nenhum. Geralmente, os bens de família são aqueles, por exemplo, o único lar que uma família tem, a única casa que um pai de família tem. Por exemplo, é um bem de família, é um bem impenhorável, que recebe uma certa proteção jurídica. Mas olha para você ver como que a Bíblia é atemporal. Eu li aqui para você falando assim, que se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Em tese, existem esses bens que são impenhoráveis, que ninguém pode encostar e ninguém pode tocar neles em hipótese alguma. Contudo, o fiador tem o risco de perder o único bem que ele possua para garantir a dívida de um devedor. Então, recentemente teve essa pequena alteração jurídica no nosso Código Brasileiro que fala sobre isso, que o devedor, quando ele não paga, o fiador pode responder com os seus bens, que em tese seriam impenhoráveis. É claro que para chegar nesse nível é um grande, né, extenso processo, é uma grande situação, não é rápido e fácil, mas existe essa possibilidade. Tá vendo como a Bíblia ela é atemporal? Ela não é só para os tempos passados ou para os tempos que foram lá na época de Salomão, ela também faz sentido para os dias de hoje. Então, um conselho de Salomão é, se você puder evitar de garantir a dívida de pessoas, principalmente pessoas que não têm compromisso, pessoas que vocês sabem que às vezes não se comprometem, que são irresponsáveis financeiramente, não se comprometa. Porque a própria palavra diz que você pode ficar sem seus bens, né, sem muitas coisas que são valiosas para você. Então esse foi o conselho de Salomão para o dia de hoje. Depois você analisa, depois você lê direitinho essas passagens, são passagens que falam bastante conosco e, como eu disse, são passagens pontuais para os nossos dias de hoje. Até mais. Valeu, Adrila. Pessoal, fica aí que a palavra hoje está uma bênção. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos dar sequência à palavra. 1 Samuel, capítulo 30, diz assim: sucedeu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os amalequitas tinham andado com ímpeto contra o sul e Ziclague, que fora ferido e queimado. E tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem os pequenos e nem grandes, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e, vendo a queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. E então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã,
a Jezreelita, e Abigail, que era viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Meus irmãos, deixa eu fazer um breve resumo dessa palavra. Estamos pregando em 1 Samuel, capítulo 30, um dos episódios mais sombrios da vida de Davi. Davi, que sempre foi um homem de referência para nós, um homem segundo o coração de Deus, mas aqui no capítulo 30 é um episódio negro, que se pudesse, poderia arrancar da vida de Davi, mas se tem uma coisa que eu gosto na Bíblia Sagrada, é que ela não esconde os erros de ninguém, para nos mostrar que todos os grandes homens de Deus foram falhos como nós somos. Então, a Bíblia não esconde erro de ninguém, para nos mostrar que todos nós somos sujeitos às falhas, mas os grandes homens de Deus não são aqueles que nunca erraram, não, mas aqueles que erraram, mas reconheceram o erro, abandonaram o pecado e continuaram servindo ao Senhor. Davi, ele está numa cidade chamada Ziclag, que pertence aos filisteus. Era o último lugar da terra que Davi poderia ir. Por quê? Esse lugar, gente, é a terra do gigante Golias. Lembra em 1 Samuel, capítulo 17, que Davi mata o herói dos filisteus? A partir do momento que Davi mata aquele homem, Davi era odiado entre esse povo. Os filisteus queriam matar Davi. Mas por que Davi foi para lá? Só um resumo bem rápido. Desde o dia que Davi é ungido rei, a sua vida nunca mais é a mesma. Em 1 Samuel, capítulo 16, vemos Davi sendo ungido. Mas entre Davi ser ungido rei e se assentar no trono, demorou-se 13 anos. E esse 13 anos é o que nós chamamos de processo. O que é processo, pastor? É Deus preparando Davi para receber o trono. Só que Davi, logo após ele ter matado o gigante, as mulheres começaram a entoar cânticos. E o cântico era: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E esse cântico gerou um ódio em Saul. E Saul foi tomado de uma ira satânica, diabólica sobre Davi. Saul queria matá-lo. Por 3 vezes, Saul tenta encravar uma lança em Davi. E Davi teve que viver em desertos, em cavernas. Davi agora teve a sua vida toda alterada. Ele não poderia voltar para a casa do seu pai, porque Saul pegaria ele lá. Ele que morou um tempo no palácio, sem cogitação. Então ele teve que viver fugido. E chegou uma hora que Davi estava tão cansado dessa vida de fugitivo, dessa vida de sofrimento. Na cabeça de Davi era o seguinte: por que Deus deixou eu passar isso? Deus falou que eu ia ser rei, por que está acontecendo isso? E quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 27, Davi vai dizer consigo mesmo: basta, eu tenho que fugir para a terra dos filisteus. Se eu ficar aqui, Saul vai me matar. E Davi, então, baseado nisso, ele foge para lá, ele vai ficar nesse lugar 1 ano e 4 meses, e realmente Saul não persegue ele mais. Deixa eu só aplicar algumas coisinhas aqui. Querido, Davi se esqueceu da promessa que Deus fez na vida dele. Samuel havia falado que ele ia ser rei. Abigail, no capítulo 25, diz que ele seria rei. Jonathan, que era filho de Saul, havia dito que ele seria rei. Mas a sequência de luta, a sequência de batalhas, a demora fez com que Davi se esquecesse. E ele vai tomar decisões de cabeça quente. Ele vai tomar decisões sem orar. Ele vai tomar decisões baseadas no seu próprio raciocínio. E deixa eu te ensinar algo, querido. Não permita que as lutas te façam esquecer das promessas. Quando Deus lhe faz uma promessa, Saul não vai te destruir. Não permita que Saul te afaste da promessa. Não permita que algumas pessoas que não têm mais aliança com Deus te afastem do chamado. Quando você estiver vivendo dias assim, dias complicados, não tome decisões sem orar, não tome decisões de cabeça quente. E Davi agora vai começar a colher os frutos dessa decisão, porque ele vai ficar 1 ano e 4 meses lá. Realmente Saul não vai querer perseguir mais, mas ele vai pagar um preço alto.
porque a gente pode até escolher viver longe de Deus, mas o preço que a gente paga é muito alto. Para começar, Davi não vai compor um salmo nesse lugar. Davi, que foi conhecido como um adorador, fora do lugar que Deus tinha para ele, salmo não é composto, não tem adoração. E vai chegar o momento que os filisteus vão guerrear contra Israel. E os príncipes dos filisteus disse ao rei Aquis, que era o rei dos filisteus, você sabe quem está com a gente aí? Davi. Você esqueceu quem é esse homem? Esse homem, ele faz parte dos israelitas. Se ele ficar com a gente aqui, ele vai se voltar contra nós. Manda ele embora. Aí Aquis chega para Davi e fala, Davi, infelizmente eu terei que te mandar embora. Eu não tenho nada contra você, mas os meus príncipes não querem você. E agora Davi, que estava tão bem, Davi que havia ganho uma cidade chamada Ziclac, onde estavam suas mulheres, os seus servos, Davi agora é mandado embora do trabalho. E ele tem na sua cabeça, eu fui mandado embora, mas eu vou para casa. Só que quando ele está 3 dias, quando ele está quase chegando da sua casa, já estava 3 dias andando, ele vê fumaça. Ele fala, estranho, fumaça? Quando ele chega lá, a Bíblia diz que os amalequitas haviam chegado antes de Davi. Os amalequitas eram um povo cruel, inimigo do povo de Israel, e havia saqueado a cidade. Não matou ninguém, mas levou todas as mulheres e os filhos. Davi agora, querido, ele chega lá com aqueles 600 homens, a Bíblia vai dizer que ele chora, mas ele chora, até não ter mais forças para chorar. E aqui eu aprendo uma lição. Enquanto Davi guerreava as guerras que não eram do Senhor, enquanto Davi guerreava pelos filisteus, os amalequitas entraram na casa dele e destruiu a família e os filhos. E deixa eu te dar um conselho, aguce seus ouvidos, escute isso aqui. Todas as vezes que você peleja as guerras que não é do Senhor, todas as vezes que você peleja as suas guerras e deixa a sua casa desguarnecida, os amalequitas entram, levam a nossa alegria, levam a nossa paz, destroem a nossa casa. Talvez eu estou pregando para alguém agora que você, em busca dos seus projetos, em busca dos seus planos, se esqueceram das promessas. Hoje você vê a sua casa incendiada, hoje você vê a sua vida destruída, hoje você vê seus filhos afastados da igreja, hoje você vê que a sua vida ficou de mal a pior. Então guarda esse conselho, não guerreie as guerras que não são do Senhor, não se afaste da promessa. E a situação de Davi ficou tão feia que aqueles 600 homens que eram fiéis a ele, chegam com pedra na mão querendo matar Davi, querendo apedrejar Davi. Porque na cabeça deles a culpa é de Davi, Davi que fez tudo isso. Querido, quantas vezes nós somos apedrejados por pessoas? Mas eu aprendi que as pedras vêm de pessoas cansadas, pessoas que não têm argumentos, pessoas que só querem ferir e machucar. Quantas vezes nós somos magoados e feridos por pessoas que um dia foram fiéis a nós. Mas eu quero terminar essa parte de hoje. Davi viu a sua casa sendo incendiada, sua família destruída, seus amigos querendo matá-lo. Quando ele pensa ser o fim, a Bíblia diz que Davi, ele vai se reanimar no Senhor. Eu gosto dessa palavra. Ele vai buscar força em Deus. Quando tudo parecer perdido, em Deus nós sempre temos uma esperança. Quando tudo parecer que não tem mais saída, Deus sempre é aquele que nos dá a saída. No capítulo 27, Davi ouve o seu coração e desanima, mas aqui no capítulo 30 ele vai olhar para Deus e vai encontrar força. Então deixa eu te ensinar um conselho, vá para os pés do Senhor, vá adorar a Deus, vá buscar força no Senhor, porque o Senhor é o único que nos fortalece quando todos nos abandonam. O Senhor é aquele que nos dá uma segunda chance quando nós erramos. O Senhor é aquele que nos dá força quando as nossas forças já se forem embora. O Senhor é aquele que alegra o nosso coração quando a tristeza tenta invadir. E se você que me ouve, aí você chegou num ponto da sua vida que de tanta decisão errada, que de tanta besteira, você perdeu praticamente tudo e você está achando que é um ponto final. Mas eu venho aqui hoje te encorajar. Busca a força em Deus, se fortaleça em Deus, creia em Deus, volte para Deus, porque Ele vai te dar uma segunda chance. E aquilo que parecia ser o fim, vai ser o recomeço de uma grande história. Semana que vem, eu te mostrarei como Davi recupera tudo de volta. Mas vamos orar? Vamos buscar força em Deus? Vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como Davi, a gente vai guerreando guerras que não eram para guerrear. A gente vai por caminhos que não eram para entrar.
E é neste momento que os amalequitas entram para tentar destruir nossa casa, destruir nossa família. Ô Senhor, abre os nossos olhos, que a gente não venha se esquecer da promessa, que a gente não venha cometer esses erros para não perder aquilo que nós temos de mais precioso. E quem sabe, como Davi, tem pessoas agora que perderam tudo, sendo apedrejados, Senhor, achando que é o fim, mas que eles possam buscar força no Senhor. Davi, ele se reanimou em Ti, e é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer neste momento, olhar para o Senhor, crer no Senhor, porque Tu és aquele que muda a nossa história. Vá de encontro a este homem, essa mulher, quem sabe perderam tudo, que eles possam acreditar que Tu és aquele que nos fortalece. Essa pessoa que está afastada da igreja, que ela possa voltar. Essa pessoa que luta contra a enfermidade, que o Senhor possa curá-la. Aqui nesse dia, Senhor, eu declaro a libertação, a mudança, a transformação pelo nome poderoso de Jesus. Muito obrigado por tudo. Eu creio que a vitória está chegando. Amém. Assim nós encerramos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Não se esqueça de dar o like, nem de compartilhar. Você que ficou com a gente até o final, você que chegou agora, não importa. Deus te abençoe. Permitindo o Senhor, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, Pai do Senhor, com Deus.